Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Amém. Está faltando um pouquinho de treino, né? Eu vou falar de novo para treinar. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Bíblia Sagrada. Ótimo. Agora sim, agora ficou bonito. Só um pequeno adendo à questão dos libertadores. Como é um curso, não muito um curso, é um treinamento que vai durar acho que 9 ou 10 semanas, a gente não pode faltar. O máximo que você poderia faltar sem prejudicar muito, porque daí a gente repõe, dá o material, seriam umas 2 ou 3 aulas. Então, quem tiver que fazer, eu me surpreendi, falei para a Télcia que eu pensei que nós íamos ter aí uns 30, 40 fazendo o curso. Eu me surpreendi com 70 pessoas fazendo o curso, na primeira aula. Então, se você vai fazer também, decida logo e venha para a próxima semana, no máximo na outra, na terceira aula, que agora vai ser a segunda, depois vai ser a terceira. Depois eu pediria que ninguém mais entrasse, aguarde, e só o ano que vem que a gente vai fazer outro. Então, se você tem vontade de fazer, de participar, venha na próxima terça-feira ou na outra terça-feira. E a libertação está caminhando. Dessa sexta agora tivemos muita chuva, frio. Mesmo assim nós estávamos aqui em 13 pessoas e Deus abençoou. Eu ainda falei assim, olha, Jesus quando reunia os 12 e com ele dava 13. Nós estamos em 13 aqui. Faz de conta que eu sou Jesus, os meus discípulos estão aqui, os meus 12 estão aqui, né? Foi um tempo muito bom. Então a sua Bíblia já está aberta aí em Gênesis 2, 7. E eu pediria que você estivesse assim muito atento para não perder, porque o que eu vou falar aqui, se você perde o início, depois você não acompanha mais. Então, toda a sua atenção voltada para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para umas imagens que eu vou colocar aqui na tela. E se puder anotar, anote. Se não puder anotar, mas guarde no seu coração. Está escrito assim: então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor formou o ser humano do pó da terra. E o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo ou alma vivente. Muitas traduções trazem alma vivente. Se tornou um ser vivo. Agora dê uma olhadinha também em Marcos capítulo 8, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, a partir dos versículos 34 até o 37. Talvez você vá estranhar um pouquinho o que eu vou falar aqui, mas não importa. Você preste atenção que você vai entender. Depois, eu estou lendo Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 em diante. Aí Jesus chamou a multidão. Chamou quem? A multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, quer ser meu discípulo, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Eu vou morrer, você vai me acompanhar
e certamente vai morrer comigo, né? Se você é meu discípulo, vai caminhar pelo caminho que eu estou caminhando. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Verso 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Acho que lá no inferno deve ter muita gente muito arrependida, querendo voltar atrás para ter um novo começo, para não ir parar lá nunca mais. Porém, nunca mais, nem dinheiro, nem voto, nem nada pode fazer a pessoa voltar para ter um novo começo, depois que morre. Então, eu queria dizer para você o seguinte, que a identidade cristã é a cruz. Então se você viajar lá para a Europa, todo lugar que você chega tem cruz, né? Os templos têm cruzes e os locais públicos, tudo tem cruz. E aqui no Brasil também tem muita cruz. A cruz não é o problema. O que nós não acreditamos é que Cristo esteja morto na cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Eu diria assim que não há cristianismo sem cruz. E a cruz, então, ela fala de todo o sofrimento do Senhor Jesus. Todo o sofrimento que Ele passou enquanto estava aqui na terra, né? E esse sofrimento dele, que você sabe, depois a gente vai enumerar. Então, culminou com a cruz. Então, os algozes, os que estavam ali para debochar, para criticar Jesus, eles chegaram a colocar uma coroa na cabeça dele. E a coroa que colocaram na cabeça dele era uma coroa de espinhos, porque todo rei era coroado. E colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, perfurando toda a sua pele, e o sangue descendo pelo seu rosto, pelo seu corpo, e ainda o colocaram numa cruz, como você vai ver daqui a pouquinho. Colocaram Jesus naquela cruz. Então parece que a coroa na cabeça, que é o rei de vocês, é o rei dos judeus, mas a coroa, em vez de ser de ouro, é de espinho, para fazer sofrer ainda mais. O trono dele não é o trono de ouro, como os reis usavam ocupar. O trono dele foi a cruz. E ele não estava muito confortável naquela cruz, gemendo de dor e sofrendo por você e por mim. Então nós dizemos que a cruz é o ponto culminante, é o ponto mais alto do sofrimento do Senhor Jesus. Ele foi sofrendo, e então culminou com a cruz. Após a cruz, o que acontece? Ele vai para o túmulo e depois ele ressuscita. Então, para ressuscitar, tem que morrer. Ninguém ressuscita se primeiro não morre. E depois de morto e ressuscitado, vem a glória. Ele recebe um corpo glorificado. Então, não tem glória sem cruz, não tem glória sem ressurreição, mas não tem ressurreição sem cruz. Passa pela cruz, por todo o sofrimento, inclusive o ponto mais alto que é a cruz, e vem na sequência a glorificação. O sofrimento, a crucificação e depois a sua glorificação. Então, meus queridos, dois aspectos, você está vendo aí,
a nossa meditação vai ser nesse sentido aqui. Se alguém pudesse desligar para mim, não sei se vai atrapalhar alguma coisa, dois refletores aqui que estão me atrapalhando, dos dois lados aqui. Isto, ótimo. Pelo menos não atrapalha os meus olhos aqui. Então, porque eu estou olhando ali, mas não consigo ver porque o refletor é muito forte. Ganhar ou, vamos ler juntos? Ganhar ou perder a alma. Então a gente usa muito esse texto para evangelizar as pessoas. Se uma pessoa quer salvar a sua alma, o que ela tem que fazer? Tem que receber quem? Quem é que é o salvador da alma? É Jesus. Vai me acompanhando aí, vão respondendo. Então Jesus é o salvador, é o único salvador. E se alguém quer se salvar, o caminho da salvação chama-se Senhor Jesus Cristo. A pessoa pode ter muito dinheiro, a pessoa pode ter uma posição social elevada, pode ter uma posição política, um cargo político, pode ter muita sabedoria, muita cultura, pode ter tudo. Mas se ele não tem Jesus, ele está perdido. Concorda comigo? Está perdido, porque o caminho da salvação chama-se Senhor Jesus Cristo. Não há, eu sou o caminho, vamos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Maria, não é Celcino, não é pastor, não é líder religioso nenhum do mundo. O Salvador chama-se Senhor Jesus Cristo, e só Ele pode salvar. Mas graças a Deus, porque Ele veio para nos salvar, e está à disposição de todos nós para salvar. Agora, então nós temos esses dois aspectos. Sem Jesus, a gente perde a alma. A pessoa não tem, eu não tenho Jesus. Eu não tinha, estava com 19 anos de idade, tinha sido criado até os 10, 11 aninhos, eu tinha sido criado em igreja evangélica, mas eu não tinha Jesus. Meus pais eram religiosos, mas eu era um bandido de rua. Eu estava perdido, tinha medo de morrer. Eu sabia que se eu morresse daquele jeito, eu não ia para o céu. Fui me converter aos 20 anos de idade. Então eu recebi Jesus no meu coração. Alguns falam assim, eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus, não, Ele que encontrou você. Quem estava perdido éramos nós. Jesus nunca esteve perdido, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Ele fala assim, eu sou o caminho, venham a mim. Então Ele nunca esteve perdido. Você que foi encontrado por Ele, Jesus encontrou você. Você era a ovelha perdida, Ele é o pastor. E é o pastor que busca a ovelha, não é a ovelha que busca, não é a ovelha perdida que busca o pastor. Amém, queridos? Mas agora eu quero dizer para você que, será que pessoas religiosas podem perder a alma também? Quantos aqui já foram batizados? E já fazem parte da comunidade? Deixa eu ver, levante essa mão, faça assim. Quase que todo mundo, né? E se alguém não fez a sua entrega para Jesus e ainda não se batizou, hoje eu quero que você tenha uma posição, você se defina, que você receba Jesus, porque senão você pode perder a sua alma. Você vai se entregar para Jesus hoje. Mas eu quero dizer para você que muitos de nós, com o passar do tempo, vamos perdendo a alma, às vezes dentro da igreja, a religiosidade, e eu vou explicar como é que isso funciona. Então nós temos ali, pode colocar ali, nós temos ali, o que você está vendo ali? O Senhor Jesus convidando algumas pessoas. E é interessante que, se ele está a caminho da cruz, ele disse, eu vou morrer na cruz, e Ele está convidando a gente para segui-lo, Ele está dizendo, você precisa morrer também. Eu vou morrer na cruz, você vai passar comigo pelo mesmo caminho, então você também vai morrer. E o que significa morrer com Ele?
acho que você ouviu a leitura aqui. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida eterna. Então, tem duas coisas aqui. Primeiro, a primeira coisa é que quem quer seguir a Jesus, inevitavelmente vai passar pela cruz, vai ter que morrer. Mas o que significa morrer? Significa não colocar, olha, verso 35 de Marcos 8, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna. Olha que coisa, né? Nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Então, eu penso que essa tradução aqui, e eu não sou tradutor de Bíblia, mas eu penso que o sentido é mais ou menos isso: tem que colocar os interesses de Jesus e de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é pecado você ter uma família e você zelar por essa família, você se esforça para dar estudo para os seus filhos, você se esforça para não perder o emprego num tempo desse que a gente está atravessando, essas crises que a gente está atravessando, não é pecado. Você se esforça para ter uma boa casa para morar. Tudo isso são interesses nossos, mas nada disso pode tomar o lugar de Deus na vida da gente. Amém? Nada. Jesus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E nós corremos o risco de colocar até uma religião. Não, a minha religião. Não, eu sou batizado. Aí eu tomo até a Santa Ceia, eu participo até de ministério. Eu quero dizer para você que tudo isso está em segundo plano e que Jesus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Amém, queridos? E você negar-se a si mesmo significa deixar sua vontade, às vezes, não fazer a vontade da sua carne, não andar segundo o seu entendimento das coisas. Significa você perdoar até o inimigo, significa você sofrer, mas não dar respostas à altura daqueles que fazem você sofrer. Significa você pregar o Evangelho, significa você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e anunciar, porque foi isso que Jesus fez, é o caminho que ele trilhou, e se você é discípulo dele, vai trilhar esse caminho. Isso não é muito agradável às vezes, mas é isso que é colocar Deus e o reino dele em primeiro lugar, e todas as demais coisas ele vai acrescentando para a gente. Amém, queridos? Então, ele impõe essas condições para a gente segui-lo, e certamente ele não obriga, é uma decisão pessoal. Você quer ser um seguidor de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Se você quer, siga-me, disse Jesus. Ele não está obrigando. Agora, se você tomou a decisão de seguir a Jesus, precisa então você agora trilhar o caminho que ele está seguindo. A decisão, ela você toma, e você pode até não querer, mas se você tomou a decisão, tem essa condição: só pode ser discípulo de Jesus se você toma o caminho que ele está caminhando. A próxima figura, veja lá a cruz, né? Olha lá, ao caminho da cruz. Então ali nós temos a cruz. Cruz é sinônimo do sofrimento, como eu disse, né? O sinônimo de sofrimento. Logo depois da cruz, tem ali 3 palavras. Nefesh, que é uma palavra hebraica, e tem a palavra psique, que é uma palavra grega, e a palavra alma, que é o português. Então as 3 palavras querem dizer a mesma coisa: alma.
alma. O homem criado por Deus, Deus sopra nas narinas dele. Deus fez o homem do barro, do pó da terra, e aí soprou no nariz dele, e quando aquele sopro divino entrou nas narinas do homem, do boneco de barro que ele tinha feito, aí o texto sagrado que eu li, que é Gênesis 2:7, diz que esse homem tornou-se alma vivente. Então tinha o boneco, estava perfeitinho, mas não tinha alma, não tinha vida, que a alma é vida, e pelo menos se não é vida, é a manifestação da vida. Então neste momento ele se torna alma vivente. Continuando aí, depois da alma, perder a alma é perder o quê? É perder a vida. Tem gente que está cansado da vida aqui, quer perder a vida? Tem gente que está cansado da vida, porque não compensa viver a vida que está vivendo, não é verdade? Então tem pessoas que estão querendo dar um tiro na cabeça, se matar. Tempo atrás, um rapaz estava numa congregação nossa aqui do Jardim Jatobá, e ele era um policial, estava na escala do seu trabalho para segunda-feira, e estava no culto de domingo à noite, lá no templo. Conversou com o pessoal. No domingo, na segunda-feira de manhã, ele veio para o trabalho. Aí, de repente, escutaram um barulho lá no banheiro masculino da rodoviária, e foram lá ver. Esse soldado deu um tiro na cabeça dele, aqui na rodoviária nova. Deu um tiro no ouvido, se matou, e deixou um bilhete, dizendo assim: eu estou me matando, eu estou morrendo, porque eu estou com muito medo de pecar. Engraçado, né? Eu acho que é uma covardia fugir, dizendo que eu estou fugindo da vida para não pecar. Talvez até a inocência dele, né? Não sei que pecado que estava perseguindo, que estava tão pesado para ele, mas ele deu um tiro na cabeça e deixou esse bilhetinho lá. E o pessoal achou o bilhete dele. Agora tem gente, porque perdeu a casa em Arapongas há pouco tempo, me chamaram para correr lá para atender um senhor que deu um tiro na cabeça, porque pegou fogo na casa. A casa está em primeiro lugar, aí deu um tiro na cabeça, que não compensa viver mais, porque perdeu a casa. Tem gente que perde a família, então se mata. Então perder a alma é perder a vida. E a alma é a manifestação fale comigo, a alma é a manifestação da vida. Você acha que a vida é boa? É gostoso viver? Ou não? Então, o que é a alma? Nós temos três, eu diria que são 3 sedes da alma. A nossa mente, aqui está o raciocínio, aqui está o intelecto, aqui está a mente. Aí Paulo fala assim, precisamos ter a mente de Cristo, porque daqui desce para o coração. Coração fala de emoções, fala de sentimento, né? Fala de sentimento, coração. Então, e aí a junção daquele sopro de vida, aquele sopro que a gente diz que é o Espírito de Deus, porque Deus soprou, e quando Ele sopra o Espírito de vida naquele boneco, ele se torna alma, porque antes ele não tinha pensamento, tinha nada na mente, tinha nada no coração e não tinha vontade de nada. Tanto que se uma pessoa morre, o espírito, aquela partícula que a gente sabe que é a partícula imaterial, sai, a pessoa fica insensível, fica ali, ao boneco está lá, você pode chegar, fincar uma agulha no pé, pode ficar uma faca, não dói mais, pode queimar, pode jogar na terra, pode jogar lá, coisa triste, né? Pode falar mal, ele não, então, não vê, não sente mais nada, não ouve, não sente. Então a alma, esse espírito que foi soprado, deu ao homem essa condição de
alma vivente. Então, o que é alma? Nós podemos dizer o seguinte, que alma são os sonhos. Você tem sonho? Diz que os jovens têm sonhos, têm muitos sonhos. E os mais idosos já não têm muito sonho mais, né? O idoso olha para trás. Você vai conversar com uma pessoa idosa, ele conta uma história de 40 anos atrás, igual eu assim. Depois de 175 anos de vida, como eu tenho, aí você olha lá para trás, né? E você começa a contar aquelas histórias lá de trás, né? Você não tem sonho para frente, só olha para trás. Mas eu creio que até os anciãos, os mais velhos, quando tem Jesus dentro deles e tem o Espírito Santo, eles começam a sonhar também. Sonhar com coisas maiores, com uma caminhada que está pela frente, com uma vitória que está pela frente, né? Até velho sonha quando Jesus está na vida deles, né? Então é sonho, é vigor. Até você falou assim, meu pai está vigoroso, né? Está animado. Estou animado porque Jesus está comigo, tenho alegria no meu coração. Alma é movimento, alma é entusiasmo, alma é dinamismo, alma é sentimentos diversos. É o tempero da vida. A vida não teria graça se não tivesse a alma. A alma é um tempero da vida, coisa boa, né? Dá risada, outros choram, mas chora agora, depois ri. Então, de qualquer forma, a vida não teria graça se não fosse a alma. Amém, queridos? Então a alma é muito preciosa. E pra você ter uma ideia, a Bíblia fala pelo menos 530 vezes de alma. 500 vezes só no Antigo Testamento e 30 vezes no Novo Testamento. E uma delas é essa aqui. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Perder a sua alma, perder o psique. Agora, continuando, a gente pode, coloque para mim o sopro divino, que tornou isso, fale comigo, o sopro divino, que é o sopro da vida, e o homem então se torna a alma vivente. Agora, quando se fala de perder a alma, então joga agora o quadro seguinte, olha lá, está vendo aquela menina sentada lá? Dá uma tristeza só de ver, né? Dá a impressão que está no vício, está desiludida da vida, está triste, né? Amargurada, não se sabe o que está passando na cabecinha dela. Agora tem uma outra do lado ali, você está vendo? Olha lá, pulando, né? É isso, né, Vitor? É isso que você pensou? Quando você colocou, o Vitor fez para mim, eu dei as ideias para ele, e ele fez para mim ontem à noite, esses PowerPoints. Olha aí, a mãozinha dela, né? Pulando, saltando de prazer. Mas a outra, como é que a outra está? Aquela que está sentada ali parece que perdeu a alma. Está sem alma. Mas aquela outra tem alma. Amém, queridos? Continuando, nós temos aí um outro quadro. Há uma outra menina, tem duas agora. Uma continua lá, parece que a alma está perdida. E aquela outra ali, parece que já foi. Já foi. E é uma menina, parece que nova ainda. Vai gente nova também. Gente nova. Agora, o que significa? Quais as características de alguém que já perdeu a alma? Leiam comigo. Quem é que perdeu a alma? Você perdeu a sua alma? Eu sou religioso. Não, eu sou crente. O Senhor me batizou. Não é porque eu te batizei que você não perde a alma, não. Você tem que vigiar para não perder a alma. Meu colega, pastor Newton Tuller, estava passando na cidade de Cianorte, e lá estava o João Batista. João Batista era um camarada desviado, que o pastor Newton levou para a casa dele, cuidou dele, viciado em drogas e tal, batizou, e o João Batista estava pregando já, mas descuidou, perdeu tudo que tinha conseguido.
Aí o João Batista, meio bêbado, mais bêbado do que, mais para lá do que para cá, sobe num muro, onde o pastor Luiz estava passando, um muro alto, mais de 2 metros de altura, ele segurou lá em cima, e está lá, papai, fazendo um sermão, bêbado, parecia pregando. Aí o pastor Nilton vai passando ele, e ele conheceu, meio bêbado, mas conheceu. Pastor Nilton, o senhor me converteu. Aí o Nilton falou assim, fui eu mesmo que converti você, porque se fosse o Espírito Santo, se fosse Jesus, você não estava bêbado aí. Então tem gente que se converte no pastor, porque o pastor batizou, porque o outro fez não sei o quê. Precisa se converter pela obra de Jesus na vida. Quem se converte a Jesus, não vai perder mais a alma. Se vigiar, vai ter vigilância, vai se cuidar, mas vai ficar firme com Jesus e tem a sua alma salva para sempre. Então veja aí, qual é a característica de uma pessoa que perde a alma? Primeiro, indiferença, aquele que tem emoções reprimidas. Sofri muito, ajudei uma pessoa lá, mas a pessoa não agradeceu nada, não ajudo mais ninguém. Aí a pessoa, a atitude de não se envolver, não quer me envolver com nada. Esse negócio, a equipe está indo lá para PEL 2, para evangelizar aquelas mães que têm lá seus filhos e maridos, né? Que estão, o número é muito maior de mulheres. Eu já passei lá várias vezes e vejo aquela fila de mulheres, tem pouquíssimos homens. Então estão indo lá, a equipe está ficando conhecida já, que chegam, a pastora está aqui, a equipe da pastora está aqui, leva um cafezinho, mas o que nós queremos levar para eles é uma palavra de esperança, para mostrar para eles que ainda tem esperança de salvação para eles, né? E pegar o endereço para depois ir lá na casa, fazer uma visita, fazer uma oração e salvar essa gente. Então, não é porque roubou, porque usou droga, porque estuprou, porque assaltou, furtou, que a gente tem que deixar para lá e não precisa mais se envolver. Não, aí que nós temos que nos envolver com essa gente. A atitude de não se envolver está errada, é comodismo, desinteresse, tudo isso são pessoas religiosas, que às vezes estão na igreja, mas elas estão mortas, a alma está morta, só pensa neles, o interesse deles está falando mais alto. Descaso, fazem descaso até do próprio Cristo. Se Cristo mandou pregar para toda criatura, a descrença, a gente fica muito descrente, não, eu não acredito mais na salvação dessa gente, não. A descrença, o desdém, a incredulidade, a alma então está perdida, a alma perdida. Eu sou religioso, eu até escuto lá o pastor pregando lá, a gente ora junto, isso não quer dizer nada. Agora, eu quero dizer para você que há uma esperança para você. Há uma esperança para você, e Jesus falou para os religiosos que estavam com a alma morta. Tinha um grupo de religiosos com a alma morta. João 4, a partir dos versos 40, Jesus, até uma palavra bonita ali, examinai, e a gente prega isso aqui, às vezes sem pensar no sentido dessa palavra, que Jesus falou assim, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Veja bem aí, e quem sabe você possa anotar isso, para nunca mais pregar errado. Foi Jesus que falou, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que examinando a Escritura, vocês vão ter a vida eterna. Aí ele falou assim, mas são elas que testificam de mim. A salvação não é só porque você examina a Escritura. Quem vai salvar você sou eu sou o Salvador. Você precisa ler a Bíblia, sim, precisa ler a Bíblia. Você precisa ir para o templo para adorar a Deus, precisa congregar, precisa.
faz parte, você vai se fortalecer, vai ser bom. Mas o Salvador chama-se Senhor Jesus Cristo. Tem gente que lê a Bíblia como se lê um jornal qualquer, não vale nada, é verdade? Não vai resolver nada. E tem gente que lê a Bíblia só para discutir com os outros, para aprender doutrina, e fica ali. E tem gente que tem até mandamentos que eles obedecem, que eles se apegam àquilo tudo, mas não tem o amor, não tem a graça, não tem a presença de Jesus. Aí Jesus fala assim: e vocês não querem, são elas que testificam de mim. Veja bem, essa frase aí, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Está falando para o judeu que era religioso. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Então vocês precisam, se vocês querem ter vida, não é só ler a Bíblia. Se vocês querem ter vida, não é só ter religião. Vocês precisam vir a mim, porque é através de mim que vocês vão ter a vida da alma. Vocês vão alcançar a salvação da alma de vocês. E aí, Jesus repete isso em João 11, 26, que ele fala assim: aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, vai viver. Mesmo que esteja morto, vai viver. Oh, que coisa boa! Eu quero vida, a vida de Jesus dentro de mim. Eu creio que você também quer. Aleluia! Mas então, se a gente está pensando assim, olha aí, quanta coisa na cabeça, né? O que eu vou fazer então? Se eu sou religioso, estou morto. Eu não aceitei Jesus ainda, estou morto. E se eu morrer desse jeito, eu vou para o inferno. Se eu me despedir desse mundo, eu não estou preparado para ir para o céu. Então, eu preciso de Jesus. Mas o religioso também, que tem uma forma de religião, o religioso que tem até costumes, tem usos, costumes, tem gente, não, essa igreja deles aí está tudo errado, porque mulher corta cabelo, faz isso, e precisava cortar a língua dele também, mas ninguém cortou. Então, mas tem gente assim, que sabe até um ritual, mas morre sem Jesus, porque não encontra nenhuma igreja para ele, nenhuma igreja que serve para ele. E não é a igreja que vai salvar ninguém. Que vai salvar é o Senhor Jesus, e depois de salvo a gente fica na igreja, porque tem tanta alegria de estar com os irmãos, e se reúne, e essa coisa de congregar é muito importante sim. Mas então o que a gente vai fazer? Então nós temos esse texto de Apocalipse que eu quero ler com vocês, que é o último texto que eu vou ler, e vamos orar hoje à noite. Eu creio que você está precisando de uma graça de Deus hoje. Capítulo 2, a partir do versículo 1, eu nem vou ler o texto todo não, mas vou citar o que está aí no texto. O texto diz assim: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita. Eu estou lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 2. E eu sei o que vocês têm feito. Jesus está falando para o João, e o João escreve para a igreja de Éfeso, que é a igreja onde ele foi bispo. Eu sei o que é que vocês têm feito. Será que Deus sabe o que você tem feito? Como você faz, as coisas que você faz, como que você anda, será que Ele conhece? Eu sei o que vocês têm feito. Sei que vocês trabalham muito. Você trabalha muito? Trabalha muito para Jesus? E aqui esse pessoal trabalhava para Jesus. Às vezes a gente trabalha só para a gente. Segunda para a gente, terça para a gente, quarta, quinta, sexta. E aí no sábado também é de descansar. Não trabalha nem para Jesus, nem para ele. No domingo é de Jesus, mas ele vai fazer churrasco, não sei para onde, vai para a chácara. Não trabalha, não faz nada. Tem muito aí que não faz nada. Mas esse pessoal aqui trabalhava. Quantos aqui querem trabalhar mais para Jesus? Querem ou não querem? Amém? Dá prazer trabalhar para Ele? Quando a gente não tem prazer de trabalhar para Ele, então as coisas estão muito ruins. E vai dizendo, vocês aguentaram situação com paciência e sofreram por minha causa. E não se desanimaram. Porém,
tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. A tradução que fala assim: vocês abandonaram o primeiro amor. A figura aqui, até porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A figura aqui é daquela esposa, porque a igreja é a figura da esposa de Cristo, da noiva e da esposa. Então, a igreja precisa, como uma esposa, acima de tudo, amar o seu noivo, amar o seu marido, que é o Senhor Jesus. Eu quero amar a Jesus acima de tudo. Vocês deixaram. Então, eu li uma história muito bonita de um casalzinho que se gostava muito quando namorados, né? Parecia Dona Júnia e eu quando começamos a namorar, né? Você lembra, Dona Júnia? Nós namoramos 2 anos. Estou falando que fiquei 50 anos de casado. E para sustentar o casamento é o amor. O amor é o alicerce que dá sustentação. Aí tem a cortesia, que é a parede, a cortesia, as boas maneiras, porque só alicerce também, você não vai morar numa casa só com alicerce. O amor é o alicerce, mas a cortesia, as boas maneiras, as diplomacias, o jeito de viver, são as paredes, o teto, né? A proteção do casamento. O amor sustenta, mas precisa ter tudo mais, é comparado a uma casa. Então a Júnia e eu estava começando, eu tinha saído de uma decepção amorosa, que minha noiva me abandonou, e me abandonou por uma razão muito triste, porque, mais triste para mim, né? Que eu morei na fazenda, e quando eu comecei a namorá-la, logo vim para o Paraná, e com medo de perdê-la, fiz uma festa lá com a família, nos juntamos lá, fizemos uma oração, porque agora eu tinha me convertido, né? E dei uma aliança para ela, e ela ficou toda feliz, então ela prometeu que ia me aguardar para o nosso casamento. Então era muito difícil, 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás, era muito difícil até pensar em voltar lá em Minas Gerais. Eu gastei uma semana de Maria Fumaça, que aquilo vinha parando, dava uma subidinha, parava para pegar força, e vai uma semana para sair de Cachoeiro de Itapemirim, passar por Rio de Janeiro, São Paulo e chegar em Maringá. Uma semana. Uma carta demorava 1 mês para ir e voltar. Você tinha que escrever a carta, ficar aguardando 1 mês para ir lá e voltar uma resposta. Hoje você aperta um botãozinho aqui, você já fala com o Japão, qualquer lugar, mas naquele tempo não era assim. E então ela achou que eu não ia mais, e não deu tempo de falar, e não tinha jeito de falar, e a gente não conversava. Ela começou a namorar o filho do fazendeiro, que era o dono da fazenda onde a gente morava. Me trocou, porque eu era pobre, não tinha nada, pelo rico, por um rapaz rico. Só que deu tudo errado. E ela parece que até estava indo muito bem com o marido, nunca mais a vi. Se eu falar que vi, a Dona Júnia me cobra também. Então você foi lá, não pode falar daí. Nunca mais a vi. Ela teve 3 filhos. Agora eu fui lá, conheci os filhos dela. Ela ficou morando lá. O marido, depois que ela estava com as 3 criancinhas, o marido trabalhando numa extração de pedra, de mármore, cai uma pedra de uns 20 metros de altura, porque lá tem pedreira mesmo enorme, cai uma pedra de mais ou menos 1 quilo, uma pedra redonda assim, caiu, lá do alto da pedreira, na cabeça do rapaz, e matou o rapaz. E ela ficou viúva com 3 filhos. Se tivesse me esperado, eu não teria ficado. Ela não esperou, o problema foi dela, né, Dona Júlia? Mas, como se isso não bastasse, ela teve uma crise cardíaca, e as crianças pequenas ainda, ela morreu do coração. Eu também teria ficado viúvo. Ah, Jesus.
Bom, mas não sei por que eu estou falando. Aí eu conheço a Júnia. Tudo isso é para dizer que eu conheci a Júnia nesta hora, nesse momento de carência, né? E a Júnia não ligava muito para mim. Aí nós começamos assim o namoro, mas nós tínhamos, sabe quanto tempo para namorar? Hoje os namorados se grudam e cansa todo mundo, cansa os pais, cansam eles mesmos, não pode estudar direito, porque não cola, parece que já está mais do que casado, né? Mas não era assim no meu tempo, não. Nós só podíamos encontrar uma vez na semana. Nós tínhamos pastores muito rígidos, que davam orientação para nós. A gente só encontrava uma vez. Lisânia também passou por isso, né, Lisânia? Lisânia também passou por isso. Teve um tempo que não podia nem namorar. Depois começou, mas tinha tempinho certinho, né, Lídia? Então, eu me lembro que tinha uma reunião de oração na casa dela. E o horáriozinho que nós tínhamos para namorar era meia horinha só antes da reunião de oração. Eu não faltava nem uma vez na oração. Todo dia estava lá. Chovendo, fazendo frio, calor. Aí eu chegava lá, eu pensava, porque eu gostava dela, eu ia lá porque para mim ela era a mulher que trouxe no meu coração uma satisfação, e eu queria casar com ela, e é por isso que eu comecei a namorá-la. Não era noivo, não era nada. E quando eu fui pedi-la em namoro para o pai dela arranjou uma porção de explicações lá que ela não podia namorar ainda, mas não me proibiu de namorar, então eu continuei indo. Então eu me lembro que eu chegava lá, então hoje eu tenho um pouco de trauma de alguém que parece assim, uma estupidez, vai bater numa porta, acho que não tem ninguém aqui agora não, né? Ó, parece que está arrebentando a porta, vai arrebentar a porta. E eu chegava lá, e eu sempre tive assim, uma certa cautela. Eu não tinha cadeado do portão, não tinha nada. Eu chegava e eu sabia que era aquele momentinho que eu tinha. Eu chegava e fazia assim, ó. Aí, logo eu escutava uns passinhos, então ela já estava preparada, me esperando. Aí, toda arrumadinha, né? E ela é bonita, até sem arrumar, e arrumadinha, fica mais bonita ainda, né? Então, ela me recebia, e daí um pouquinho chegava o pai dela com um livro. Acho que ele nunca leu tanto livro assim, e aquela meia hora, ele lia pertinho de nós, a gente tinha que conversar, uma conversa que pudesse participar também. Então você imagina bem, foi assim o nosso namoro, durante um ano, e depois o segundo ano, nós fomos eu fui para um seminário, ela foi para outro, a gente se encontrou 3 vezes num ano inteiro, que me proibiram de ir lá no seminário dela, nem carta eu podia mandar. Então foi assim, foi um milagre o nosso casamento. Aí meio ano depois nós voltamos a estudar no mesmo seminário, e aí nos preparamos e nos casamos em dia 2 de julho de 1966, 66, que vai completar agora nossos 50 anos de casados. E eu quero todos vocês na nossa festa, vai ser uma festa bonita, celebrar o que o diabo tem conseguido atrapalhar e acabar com muitos casamentos, mas não acabou com o nosso, e não vai acabar, que tem um alicerce de amor, e eu tenho procurado tratá-la com toda a delicadeza que eu posso, porque mulher precisa de ser bem tratada, ser bem cuidada, ser abençoada. E os homens que têm um pouquinho de juízo tratam as mulheres muito bem, porque tem retorno, tem muito retorno. Vocês são maliciosos aí, maliciosos. Você já imaginou dormir com uma mulher de cara feia? Você já imaginou você sentar à mesa para tomar uma refeição e a mulher está lá, parece que chupou limão, né, emburrada? Não, você tem que ter uma mulher alegre, e essa alegria passa por você, e você faz a alegria da sua casa. A sua casa tem que ser o trono do marido, mas tem que ser o reino da mulher, e tem que ser o ninho dos filhos.
o melhor lugar do mundo, que eles não vão encontrar lugar melhor em qualquer parte do mundo. Ali é a melhor coisa para eles é estar ali. Amém? Nós já atendemos gente aqui que o marido chegava, porque toda vez que ele chegava de viagem, a mulher brigava com ele, era aquela confusão. Então, por fim, ele já nem chegava, trabalhava o tempo todo, viajava, quando chegava ia para o hotel, aqui dentro de Londrina, pertinho da casa dele, ia para o hotel, porque na casa dele não tinha ambiente para ele chegar, nem para dormir. Coisa feia. Então, mas aí, o primeiro amor, aquela coisa, né? Primeiro amor. Mas depois, se a gente não vigiar, faz igual a dona Júnia de vez em quando falava para mim assim, acho que você casou com a pessoa errada. Quem falou isso para você? Não, acho que você casou, que eu ficava muito fora de casa, etc, né? Achava que ela não era para ser minha esposa, porque ela não podia me acompanhar e tal, né? Não, você é a pessoa com quem eu devia me casar, e me casei bem, e sei o que eu fiz, né? E eu sei que um dia ela falou assim, mas você não fala que me ama. Eu falei, mas olha, não precisa falar. Eu amo você, tudo que eu faço por você, porque eu te amo, né? Eu falava assim para ela, né? Mas ela estava assim, trabalhando, e ia para lá, ia para cá, cuidava da casa, cuidava dos filhos, ia dar aula na prefeitura, para ajudar no sustento da casa. Então é assim, de repente vem os filhos, e tem que trabalhar muito, tem que correr para lá e correr para cá, e o marido fica ali, assim, o primeiro amor. No começo não era assim. E se o marido pudesse falar para ela, olha, eu queria muito que você fosse aquela mulher, que me amava tanto, que na hora que eu saía, se despedia de mim, quando eu chegava, você me dava um abraço, um beijo. Agora não, você não tem tempo nem para me despedir, nem quando eu chego, hora nenhuma, né? Não tem mais tempo. Então, parece que a igreja está mais ou menos assim, muito ocupada. Cada um tem os seus interesses, e corre para lá, corre para cá, mas os interesses do Senhor Jesus, que é o noivo, aquele afeto com Ele, aquele momento com Ele, pouca gente está disposta a fazer. Eu queria convidar aqui à frente 3 gerações aqui, a Júnia, que é a avó, quero convidar a Milena, a Télcia, e convidar também a Milena para vir aqui, e a Marinha também. Vem aqui, Marinha, vem. Nós somos... minha esposa, de nós saiu a Télcia, e a Milena, né? A Milena e a Télcia saiu da Tânia, mas eu só estou querendo ver aqui a cara de uma é a cara da outra, né? Não, mas não é por isso não. Na verdade, o que está na minha cabeça são as 3 gerações. Uma geração, outra geração. Vem aqui, Tânia, vi você também aqui, que é a mãe. Mas só para mostrar que também há diferença. A Júnia, a Milena e a Télcia, muito parecidas. Já a Mayra é completamente diferente. E preste atenção aqui. Eu quero que vocês façam uma coisa. Elas não vão falar nada, que eu já vou orar com vocês. O texto diz assim, lembra, eu tenho uma reclamação contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Aí diz assim, verso 5, lembrem do quanto vocês caíram. Quanto que vocês caíram? Vocês eram muito melhores, mais fervorosos, mais crentes, mais dedicados, mas vocês caíram muito. O nível de vocês caiu muito. É isso que está escrito aqui. O quanto vocês caíram. Você acha que a sua vida cristã está do mesmo jeito? Você manteve, caiu muito, melhorou ou piorou? Porque muita gente está piorando, a alma está morrendo. Aí diz assim, o texto fala assim, arrependam-se,
dos seus pecados. Arrependam-se. O que é arrependimento? Olha para o estado em que você está. Que pobreza, que miséria. Tem enxaqueca, está doendo a cabeça, todo dia tem reclamação, murmura e tal. Os vizinhos não estão vendo nada melhor na sua vida do que na vida deles que não tem Jesus. Então a alma está muito ruim, a alma está quase morrendo, quase morta. Lembrem o quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados, voltem a fazer o que vocês faziam antes. Voltem a fazer o que vocês faziam antes. O que a gente faz quando é novo convertido? É mais ou menos como o casal que, recém-casado, um senta no colo do outro, um carrega o outro no colo. Eu tive uma experiência com um primo meu, casou, ele era jacuzão assim do sítio, né, da lavoura, e como eu também era. Aí ele ficou tão alegre porque ele casou, e a esposa dele chamava Lenir, moça bonita, linda. De vez em quando eu estava passando assim perto da casa dele, está o Gésio, nome dele, com a Lenir no colo, carregando a Lenir no colo. Se for do tamanhozinho da Mayra, mas era uma moçona, e ele, pequenininho, carregando a Lenir no colo. Então, eu quero dizer para você, lembra, agora, eu não sei como é que ele está hoje, porque ele é mais novo do que eu. Pode ser que ele tenha, lá no norte de Minas Gerais, pode ser que ele já tenha até morrido, mas se depois de 20, 30 anos, queria ver se ele continuava carregando ela no colo. Sem casado, sim, mas depois de 20, 30 anos, como é que faz? Vai! Às vezes não espera nem entrar no carro, se é que tem carro, né? Aí a mulher entrou, está fechando o carro, e quase que atropela a mulher quase que quebra a perna, e não fecha mais a porta, e não ajuda, não faz nada. Os homens precisam ser mais cavalheiros, mais corteses, mais abençoadores, porque eles é que vão estabelecer esse clima na casa deles. Concordam ou não concordam? Os homens concordam? Amém? Amém? As mulheres concordam? Amém. Amém. Então o texto aí, voltem a amar, voltem ao primeiro amor. Sejam apaixonados por Jesus de novo. Lembrem de onde vocês caíram. Quanto vocês oravam, vocês liam mais a Bíblia, oravam mais, jejuavam, frequentavam mais a sua célula, a sua reunião na igreja. Eu fui de manhã, vai ser enfarado. O povo de Israel reclamou lá, Números capítulo 21, estava faltando comida, aí o Moisés orou, Deus mandou aquela comida, o pão, o maná. E um dia, aquele povão lá, 3.000 pessoas, 3 milhões de judeus, entre mulheres e adultos e crianças, etc. Aí eles falaram assim, ô Moisés, você tirou a gente de lá, ninguém estava morrendo de fome não, porque caía comida com fartura. Mas eles falaram assim, você tirou a gente de lá para morrer de fome nesse deserto aqui, estão morrendo todo mundo de fome. Mentira, tem gente que fala mentira, começa a murmurar, ainda falando mentira. E falou assim, e a nossa alma tem fastio desse pão, esse pão que a gente come todo dia, essa pregação, todo dia é a mesma coisa. Um dia é o pastor Desiel, outro dia é o pastor Evaldo, outro dia é o pastor Celcino. A gente não tem dinheiro para trazer os pregadores grandalhões, e quando a gente fica doente, quem vai visitar você e ajudar você e aconselhar, são esses aqui. Esses aqui são os melhores pastores do mundo, são as melhores pastoras do mundo, somos nós. E quando morre alguém, quem vai fazer o sepultamento somos nós. Quem vai visitar lá no hospital o doente somos nós. Não vem como é que chama aquele lá de Belo Horizonte? O Jeremias, o Valadão, eles não vêm aqui não. Quem vem aqui para atender você e para pastorear você é o pastor Evaldo, é a pastora Tânia, o Desiel, a Telce, somos nós aqui vamos ajudar. E nós estamos aqui, eu quero hoje à noite
só dizer para você. Primeiro, vamos ficar em pé e permaneça um minutinho. Fique em pé comigo e eu quero dizer para você, eu quero convidar você para vir aqui à frente agora. Eu quero fazer uma oração com você. Você vai orar comigo. Só um minutinho, aguarda aí. Não precisa fazer esse movimentão não. Aguarda um minutinho. Se você não tem Jesus, a sua alma está morta. Morta porque morreu a sua alma. Você não tem Jesus, está perdido, está morta a alma. Mas se você é um religioso, uma religiosa, perdeu as emoções, perdeu os sonhos, perdeu a vontade, perdeu a alegria, você vem só para cumprir um dever. Chega aqui, tudo bem, vai embora. Tem gente que conversa o tempo todo, não aproveita nada, devia ficar em casa, mas vem. E é bom vir, porque quem está doente, o lugar dele é no hospital, e aqui é o hospital de Jesus. Quem sabe vai fazer bem, vai curar sua doença aqui. E se você tivesse ficado em casa, você não seria curado. Mas hoje é uma oportunidade para você.